Bem-vindo, bem-vinda, podcast aqui Frente com Moraes. Hoje vamos conversar sobre um assunto de gente grande. Um assunto aqui que envolve muita responsabilidade. Sempre digo que aqui no escritório Moraes Advocacia, como em qualquer outro, a gente tem as áreas em que são áreas de entrada. Direito previdenciário, aquela área em que tem a fungibilidade, o princípio do tadinho, o juiz é mais compreensível. Tem a área trabalhista, onde um eventual erro tem a gratuidade da justiça, ainda que o reclamante ganhe ali seus 10, 15 mil reais. Há essas possibilidades. E depois tem o direito civil, e no bojo do direito civil a gente tem a existência do direito empresarial, onde um erro pode custar, e não é exagero dizer isso, toda a carreira de um profissional do direito, toda a carreira de um advogado. Então, o bate-papo de hoje é para aquele que realmente pensa no extraordinário, mas tem coragem de enfrentar esse risco. Tu realmente quer ficar rico, quer ficar milionário? Com ROI? Por que eu digo com ROI? Porque tu pode ficar milionário no direito previdenciário, no direito trabalhista. O ROI ele é um pouco mais baixo, mas o risco não é tão acentuado. No direito civil, o ROI é bem maior. Mas o medo ele está ali do lado, a coragem tem que estar do lado também. Hoje, com nós, para conversar a respeito de direito empresarial, Dr. Melques. Dr. Melques, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Provavelmente deve ter levantado umas 5 da matina para chegar aqui no horário. E aí, deixa aqui, eu vou deixar registrado uma coisa, doutor, que é o seguinte. Na hora na vida é porque chegou na hora no trabalho. Então, parabéns. O que falam de ti realmente é o que tu é. Uma pessoa comprometida com os compromissos. Então, parabéns, obrigado por ter chegado de uma maneira pontual. A gente respeita e admira muito pessoas que têm compromisso realmente com o compromisso. Dito isso, quero aqui entrar de uma maneira um pouco excepcional. Via de regra, aí, os bate-papo em podcast, eles trilham um caminho. Perguntar quem é a pessoa, perguntar como é que ela chegou aqui. A gente vai começar aqui diferente, porque eu sei que tu tem muito conteúdo para dar pra gente, e o tempo passa muito rápido, e se a gente não conhecer o pessoal do Malques, pelo menos a gente conheceu o profissional. Então vem a seguinte pergunta, pra gente começar aqui. Primeiro fazer os agradecimentos, depois seguir aí na seguinte resposta. Cara, contar um pouquinho da tua trajetória e por que se especializou em direito contratual, por que se especializou em direito empresarial. Bom dia, Moraes. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, falando um pouco mais da advocacia na prática, da advocacia no dia a dia, falando para os empresários, falando para os advogados, e fico muito honrado pelo seu convite, no qual a gente pode transmitir o nosso conhecimento, o nosso dia a dia para as pessoas que estão nos assistindo e de alguma forma melhorar a vida dessas pessoas. Na minha trajetória, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, eu estagiei desde o primeiro período da faculdade e quando me formei, eu fui trabalhar como advogado empregado e ali eu pude trabalhar em diversas áreas. Então, isso fez com que gerasse experiência no direito empresarial, porque o direito empresarial ele é multifacetado, né? Então, você acaba trabalhando com a parte trabalhista, com a parte contratual, com a parte imobiliária, com a parte tributária, etc. Então, ele foi uma construção. Quando eu comecei minha carreira, comecei trabalhando com um ex-professor meu e trabalhei com previdenciário e também trabalhei com trabalhista na época. Posteriormente, trabalhei em um escritório na parte civil e 6 meses depois eu já virei sócio de um escritório. E nesta transição, eu acabei, então, atuando muito na parte criminal na época. E esta transição para o direito empresarial foi por uma qualidade de vida. No direito criminal, você não tem vida.
né? Então, é final de semana, é madrugada, você tem que estar presente quando é chamado e, obviamente, faz com que o advogado ele não tenha uma vida pessoal, não possa viajar, não possa sair, porque sempre tem que estar de plantão. Então, com base nisso e também as amizades que a gente faz ao longo da carreira, eu resolvi entrar na área empresarial, pois eu estou diretamente com o empresário. Eu tenho amizade com o empresário, estou no dia a dia com o empresário. Diferentemente de outras áreas, principalmente na parte criminal, onde você está atuando realmente com o preso, com a pessoa que cometeu o crime. E com base nisso e visando esta qualidade de vida, visando também, obviamente, o mercado lucrativo, que é a parte empresarial, eu resolvi me especializar na parte empresarial, visando, obviamente, constituir, manter as empresas e, obviamente, trabalhar em negociações no dia a dia. Cara, mas que legal ouvir o teu discurso. E a vontade é que a gente tem um menino que está pegando OAB daqui a alguns dias e ele quer fazer direito penal. Inclusive, a gente desenhou aqui um projeto em sociedade, nesse escritório de direito penal, e a ideia é abrir o escritório em Itajaí, focado só no direito penal. Isso, ele tem 3 filhos. Isso que tu falou, eu quero pegar esse corte e mandar para ele. Cara, tem certeza que é o penal mesmo, irmão? Porque aqui, ó. É o dia a dia. Isso, e assim, Dr. Melks, tem um escritor que eu gosto muito, palestrante, o Eduardo Teva, lá do Rio Grande do Sul. Até esses dias ele teve ali em Balneário Camboriú, teve pela segunda vez, há umas 3 semanas também, um palestrante muito bom, ele fala sobre atendimento. E ele diz o seguinte, tu compra de amigo, na dúvida tu compra de amigo também. E no direito criminal, tu não tem essa possibilidade. Tem exceção? Tem, colorinho branco, entre outros, mas via de regra tu não tem essa possibilidade. E isso diminui a nossa qualidade de vida. Diminui muito, muito, muito. Cara, aqui... E quanto que tu teve essa sacada, essa expertise? Porque, Dr. Melks, quando a gente inicia uma jornada e se torna especialista, tu vira referência. E depois tu deixar aquela referência para começar a construir outra, é difícil e demora. Tu teve a sacada de se tornar referência no direito empresarial e contratual antes de atuar no penal, ou tu teve esse momento de, pô, sou reconhecido como penalista e agora vou ter que começar uma outra jornada? Então, isso foi uma construção, porque, como eu falei, eu trabalhei poucos meses como advogado empregado. Logo após eu fui sócio. Então, quando você é sócio, você é dono de escritório, né, e sabe muito bem disso, você acaba atuando em todas as áreas, né? Então, você revisa a peça criminal, revisa a peça civil, revisa a peça trabalhista. E, então, eu nunca deixei de atuar em outras áreas. Mas, para o advogado começo de carreira, o direito criminal é muito rentável, né? São ações que você consegue cobrar 5, 10 mil, 15 mil reais. Então, é uma área que era rentável e eu precisava também manter o escritório naquela época. Mas eu nunca deixei de atuar para a parte empresarial. O ponto de virada para eu sair da parte criminal e, de fato, focar nas outras áreas foi quando eu fiz uma sociedade, com o meu sócio, inclusive, atual, no qual eu deleguei a parte empresarial. Então, depois a gente vai conversar sobre a administração do escritório. Eu dividi o escritório em núcleos e saí daquele advogado sócio que revisava tudo, que atendia todos os clientes, para trazer para o meu lado sócios especialistas. Cara, e aí eu consegui transferir a minha carteira de cliente para o meu sócio e, indiretamente, manter esse cliente dentro do escritório, não deixando de atender e ganhando dinheiro. Tá, que massa! Isso é gestão. Ser empresário, é gestão. Inclusive, a gente tem um método que a gente desenvolveu, que o nome dele é GET, o método GT, que é gestão, escala, tráfego. Tudo é gestão. Cara, eu penso que se tu não ter gestão da tua própria vida, quando tu começa sozinho no escritório, as coisas, elas têm uma grande chance de não dar certo. De ter um monte de frustrações. E dentro da gestão, tem uma outra coisa
que é muito importante, que é a parada da mentalidade. Só que assim, cara, não adianta ter mentalidade, não adianta ter gestão, se tu não ter escala, velho. Tu tem que fazer muita coisa. E para te fazer muita coisa, o tráfego potencializa, o tráfego paga. Mas voltando aqui, tá, nessa linha de pensamento, Dr. Melks, qual que é um dos maiores desafios, então, nessa jornada de tu ser um técnico, que era, então, eu sou um técnico, um generalista ali, mas eu tenho a técnica, e tu desenvolver uma estratégia de gestão para poder crescer. Qual o maior desafio aí nessa ponte aqui? Beleza, eu tenho a técnica então eu vou ter que desenvolver essa técnica, vou ter que trazer uma galera e logo vou ter que ter uma estratégia para gerir isso e dar grana. Qual o maior desafio naquele momento? E a gente conversava nos bastidores e tu dizia, pessoas! E eu dizia, pessoas! O grande problema está em ter profissionais bons. Mas manda aí para nós, traz uma deixa para o colega que está ouvindo e até para um futuro sócio ou colaborador. O que tu faz hoje para encontrar uma solução para isso? Como que você está fazendo? Como que está dando certo, Dr. Melks? Então, todos os advogados têm que saber que o escritório de advocacia ela é uma empresa e tem que ser tratada como uma empresa. A advocacia tradicional, a advocacia como a gente conheceu nos tempos de faculdade, ela é uma advocacia que hoje ela não é mais aplicada no mercado. Por quê? Porque o advogado ele tem que ser um empresário. Você falou da questão do tráfego pago, na questão do marketing, numa questão de organização administrativa e financeira do escritório, uma organização de produção das peças processuais e, obviamente, a venda e o pós-venda. Então, o escritório ele é uma empresa. O advogado que não percebeu isso, ele já está para trás, né? Então, hoje, o advogado sócio, ele tem que ter um pensamento multifacetado. Ele não é só um advogado técnico. O técnico faz parte do seu trabalho, mas ele tem que fazer um marketing, ele tem que fazer as vendas, ele tem que fazer um pós-venda, ele tem que produzir conteúdo. Isto que nós estamos fazendo hoje, um podcast de bate-papo, ele é muito importante para o advogado. O advogado que ele não trabalha a rede social, o advogado que ele não é visto, ele não é lembrado. Então, o escritório, como eu disse, ele é uma empresa. Então, o advogado sócio, ele vai ter que gerir o seu departamento pessoal, ele vai ter que gerir o seu marketing e, obviamente, ele vai ter que ser um advogado técnico para saber o que o cliente precisa, demandar as peças, né? Delegar as peças processuais e corrigir as peças processuais. Então, ele é são multiprofissões dentro da advocacia. Não é aquele advogado que simplesmente é o batedor de peça, aquele advogado que só faz aquela área específica. Não. Hoje, o advogado atual, ele é um empresário que advoga. Porque é uma rede de outros trabalhos que faz com que o advogado se destaque e saia daquela advocacia tradicional que é o litígio. Hoje, temos várias formas de trabalhar na parte extrajudicial, né? Principalmente na parte empresarial é muito comum isso, e o advogado ele tem que saber várias áreas. Ele tem que saber sobre gestão, ele tem que saber sobre marketing, ele tem que saber sobre vendas, ele tem que saber sobre pessoas. Então, é uma grande gama de estudo para fazer com que o advogado ele consiga ter um escritório. Muitos advogados começam de carreira falam, vou abrir meu escritório. Mas ele não estudou gestão, ele não estudou marketing, ele não estudou vendas. Ele não sabe nem como funciona um escritório. Então, o advogado que está nos assistindo, o estagiário que quer advogar, ele tem que pensar no escritório como uma empresa. E assim ele vai conseguir gerir e trazer pessoas qualificadas, profissionais qualificados para a sua empresa e, obviamente, isso vai gerar um grande resultado para o cliente. Cara, muito legal e total sentido o que tu está colocando. Total sentido. E agora eu fiquei um pouco mais curioso. E a gente continuando nessa linha aqui.
A banca de advogados, do qual o doutor faz parte, como que vocês separam a questão ali envolvendo a estrutura, se não for um sigilo e puder compartilhar conosco, como é que vocês desenvolveram ali a estrutura para que realmente essa estrutura ela seja eficiente, mas que não perca a eficácia, né? Que não perca a qualidade. Porque o grande desafio é, beleza, tenho a estratégia, tenho ali a estrutura, tá sendo rápido, pô, vou lá conversar, tá tudo massa, daqui a pouco, pô, o furo! O prejuízo, 2 milhões! Como vocês fazem isso? Como é que é o dia, a semana e o mês? A organização. A organização. Como é que funciona essa estrutura para que vocês continuem tendo cada vez mais eficiência, mas que não se perca a qualidade, né? Nós dividimos em núcleos. Então, visando atender melhor o cliente, visando entregar um trabalho técnico, eu saí daquele sócio que tinha vários advogados mais novos trabalhando, né? Eu já cheguei a ter 17 associados, a gente já teve um escritório com bastante advogados mais novos, só que isso ele faz com que o advogado sócio ele tenha o trabalho redobrado. Por quê? Porque você vai ter que sempre estar revisando aquela peça de um advogado mais novo. Com base nisso e pensando na eficiência e não no retrabalho, é que nós dividimos o escritório em núcleos. Assim, eu tenho sócios específicos para cada área. Eu hoje trabalho com sócios do mesmo nível que eu. Então, eu não me preocupo em passar um processo para o meu sócio, porque eu sei que ele vai atender. Cada área, ele necessita de profissionais diferentes. Por exemplo, na parte criminal, ela não necessita de, por exemplo, tantos profissionais, né, tantos advogados, que elaboram peças. Porque as peças, né, o doutor sabe muito bem, que as peças são mais básicas na parte de criminal. É uma defesa prévia, depois só vai estar lá nas alegações finais, na audiência, etc. Diferente, por exemplo, de uma parte empresarial, que demanda um consultivo, que demanda um contratual, etc. Então, não adianta o escritório ele atuar em várias áreas, mas ele trabalhar de uma forma desorganizada, atuando de forma genérica para todas as áreas. Cada área é específica. Por exemplo, o doutor trabalha com previdenciário e trabalhista. Uma das áreas, né, do seu escritório. O atendimento do previdenciário ele é diferente do empresarial. A forma como você trata o cliente, a forma como você recebe o cliente, como você chega até o cliente, é diferente de um criminal, é diferente do empresarial, é diferente do trabalhista, é diferente de um tributário. E isso o advogado gestor, respondendo também a pergunta anterior, o advogado gestor ele tem que perceber isto e, obviamente, saber que o marketing é diferente para o criminal, é diferente para o previdenciário, é diferente para o empresarial. Mesma coisa as vendas, mesma coisa a entrega do trabalho e do serviço. Então, visando essa descentralização, hoje o escritório ele tem vários sócios que atuam em várias áreas. E o escritório hoje trabalha como se fosse uma SA fechada, no qual eu descentralizei o trabalho, né? Então tem o núcleo criminal, tem o núcleo trabalhista, tem o núcleo empresarial, no qual eu tenho o meu cliente, passo para o doutor o trabalho, o doutor vai atender o cliente, vai fechar aquele cliente, vai fazer um atendimento espetacular e nós dois vamos ganhar. Automaticamente o doutor vai me passar a indicação do cliente empresarial. E esse cliente ele fica dentro do nosso escritório. Ele não sai fora do escritório. Então, é por isso que hoje eu trabalho com advogados sêniors, né, no qual nós temos a sociedade / parceria nestas áreas. Isso evita o retrabalho. Cara, que massa ouvir! Que legal, doutor! E aí, doutor, cada um tem a sua equipe, né? Sim. Tem advogado que tem 3, 4 advogados associados, tem advogados que tem um advogado, então cada um vai trabalhar na sua área. Por exemplo, às vezes o criminal não vai precisar de uma equipe grande, só ele
está tudo certo. Já o empresarial vai necessitar, às vezes, de 10 advogados. Então, é aquilo que eu comentei anteriormente, é a organização do escritório como uma empresa. Qualquer empresa, ela tem vários setores. Uma fábrica, ela tem o setor de produção, ela tem o setor, vários setores dentro, né, para chegar ao produto final. O advogado é a mesma coisa. Então, esta divisão fez com que a gente conseguisse entregar com mais qualidade. E sem que precisasse estar um advogado apenas revisando. Isso me tirou uma carga das costas muito grande. Porque nós, como dono do escritório, visando sempre chegar ao atendimento excelente no cliente final, você vai sempre estar olhando as peças. E aí você vai estar olhando de manhã uma peça de família, de tarde uma tributária, à noite uma de criminal, empresarial, ou seja, a cabeça vira um balão. Chega uma hora que não consegue, principalmente quando você tem uma grande demanda. Então, essa organização é uma forma eficiente de entregar o trabalho e também, já adiantando, nós fizemos muita parceria com outros escritórios, os escritórios parceiros. Eu tenho muita parceria, depois a gente vai entrar sobre a questão de fala de OAB, eu tenho muita parceria com advogados, pois há um respeito mútuo do escritório. Eu sei o que o seu escritório entrega, o doutor sabe o que o meu escritório entrega, então nós vamos fazer essa parceria de trabalho para que nós dois podemos ganhar os nossos honorários e também entregar um trabalho excelente para o cliente. Então, esta é a forma de trabalho hoje do escritório e é uma forma também que eu dou dica para os colegas, para os jovens advogados, trabalhar dessa forma. Não se una com um advogado só pela amizade, que é o que acontece muito. Se una pelo advogado profissional que ele é. E assim você vai conseguir entregar um excelente trabalho. Cara, como contratar o advogado? Porque essa é a dor de 99% dos advogados que pensam em empreender. E daí aqui, tu se importa em responder a pergunta? Não, então claro. Eu vou te responder. Como que a gente contrata aqui? A gente tem um fixo, mais porcentagem, e não tem a relação CLT. Como que tu faz lá, doutor, nessa parte de contratação do advogado? Para a gente partilhar aí com quem está realmente querendo enfrentar esse desafio que é empreender enquanto advogado, contratando outros advogados, contratando outros estagiários. Eu trabalho da mesma forma que o doutor trabalha. Perfeito. Já trabalhei com advogado associado, mas Qual a diferença desse tipo que falei aqui do associado? O advogado associado ele tem uma pretensão de ser sócio. Então, é um advogado que você vai trabalhar por um determinado período e ele normalmente vai sair do seu escritório e vai montar um escritório. Não digo concorrente, mas vai montar o seu escritório. Peraí, não entendi. O sócio? O associado. O associado. O associado. Qual a diferença do sócio e do associado? O sócio, ele é dono do capital do escritório e ele divide despesas e lucros. O advogado associado, ele é um parceiro. Ele não é sócio, ele não é um funcionário, ou seja, ele não cumpre determinadas regras do escritório e ele trabalha com uma parceria de porcentagem. Então, é muito comum os escritórios trabalhar com advogados associados, para não ter o registro de CLT, etc., né? Também os registros na OAB, então faça essa parceria com os advogados. O grande problema do advogado associado é que com o tempo ele entra cru, né? Sem saber muita coisa, ele aprende o dia a dia da advocacia e obviamente ele sai e monta o seu escritório. Então, já passou pelo meu escritório diversos advogados, que são meus colegas hoje, inclusive eu recebi um convite de um colega para a inauguração do escritório, tenho uma amizade muito bacana com os advogados, mas você acaba não tendo uma equipe, porque quando ele chega a um certo limite, ele sai. Então, visando também essa organização, o que nós fizemos? Nós fizemos a sociedade, como falei antes para o doutor, a divisão de núcleos, no qual nós somos sócios naqueles núcleos, e aí cada núcleo ele faz a contratação da sua equipe. E é a mesma contratação que o doutor faz. Aquele advogado que ele vai receber um salário fixo e ele vai trabalhar naquela área
por exemplo, na parte empresarial, vai ter o advogado que atua na parte judicial e vai ter o advogado que atua na parte contratual. São diferentes áreas. Ele recebe também a comissão, mas ele vai trabalhar especificamente para aquele cliente. Porque na administração do escritório, você necessita do advogado que ele é o advogado que vai produzir a peça, que vai produzir o contrato. Então, ele precisa ser um advogado técnico. O advogado associado, ele tem um viés comercial. Então, esse advogado, obviamente, ele vai estar atendendo o cliente, mas às vezes ele não vai estar conseguindo entregar uma peça de qualidade. Então, com base nos mais de 10 anos de prática da advocacia, eu percebi que esta é a melhor forma. Porque aí você tem uma organização daquele advogado que ele vai trabalhar, por exemplo, na parte trabalhista, fazendo apenas as peças processuais. Quem vai fazer a audiência vai ser o advogado sócio responsável do núcleo. Então, essa organização fica muito melhor. Você consegue fazer uma organização centralizada e não descentralizada, porque o associado ele é um parceiro. Então, ele não cumpre horário, ele vem se ele quer. Então, tem algumas... É uma parceria. Então, tem algumas regras diferentes. Perfeito. Mas nesse sócio, então. Vamos pegar o sócio aqui. Pegamos aqui o sócio. 3 dúvidas aqui minhas. Pagar uma consulta depois, né, doutor? É por isso que nós trocamos ideias, né? Para se ajudar. Foi isso. A primeira. O sócio, ele partilha bônus e ônus. E no caso de fim de parceria? O equity ele leva? E quando eu falo equity, tranquilo entender? Sim, Beleza. Eu já trabalhei com a divisão de honorários de várias formas. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Inicialmente, nós trabalhávamos na sociedade no qual existia uma divisão de honorários entre o sócio e a sociedade. Porque você tem que manter a estrutura, tem que pagar os funcionários, tem aluguel, tem todos os gastos. Então, há uma contribuição dos sócios nesse sentido. Normalmente, os escritórios trabalham com 70-30, 60-40, etc. Então, o advogado, né, do núcleo empresarial, ele fechou um contrato de 10 mil, por exemplo, no 60-40, ele vai ficar com 6 mil reais, 4 mil passa para o escritório. Ali paga-se as despesas e o lucro se divide, né? Mas isso, ao longo do tempo, para uma dissolução societária, ela complica um pouco, respondendo a sua pergunta. Então, nós modificamos também a forma de trabalhar no nosso escritório. Como que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos com caixas descentralizadas. Por quê? Porque quando você deixa parte dos seus honorários para a sociedade, há uma desproporcionalidade entre os sócios. Talvez no começo não seja tão evidente, mas com o tempo isso se torna evidente. Vou dar um exemplo. 3 sócios. Um atua na parte criminal, outro atua na parte trabalhista e outro atua na parte de contratos, né? O advogado trabalhista, reclamante, ele vai receber ao final. O advogado criminal, ele recebe, e o contratual recebe no começo. Então, o que vai acontecer? Um advogado criminal, a título de exemplo, vai receber 100 mil de honorários. Ele vai ficar com 60 mil, vai deixar 40 mil para a sociedade. Um advogado trabalhista, ele nos 6 primeiros meses, 8 primeiros meses, ele não vai receber. Recebe-se ao final. Então, automaticamente, ele não vai estar contribuindo para a sociedade. Ou, por exemplo, fazendo um contraponto com o advogado contratual. Enquanto o criminal está ganhando 100 mil, o advogado contratual está ganhando 10 mil. Ou seja, o advogado criminal está deixando 40 mil para a sociedade, enquanto o advogado contratual está deixando 4. Indiretamente, o advogado criminal está pagando mais. No final das contas, se for às vezes fazer um cálculo, quase que um sócio paga todas as despesas. Então, isso dá muito problema. Por quê? Porque cada sócio ele é diferente. Eu sou um advogado que eu trabalho praticamente de domingo a domingo. Tem advogados que têm família, tem advogados que
que tem... Não temos família. Não tenho família. Tu não tem família Não tenho também, filho, não tenho filho, então a gente se dedica muito à advocacia, né? E isso acaba gerando uma desproporcionalidade. Então, e também a questão de marca, uma questão de estrutura. Então, verificando esse problema, o que o escritório fez? Nós descentralizamos caixa. Então, hoje nós só somos sócios na despesa, não no lucro. O lucro, cada núcleo tem o seu. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria interna, né? Como eu disse, é uma SA fechada, ou seja, os sócios que trabalham naquelas áreas são obrigados a fazer indicação. Então, por exemplo, o doutor sendo meu sócio na parte trabalhista e eu sendo seu sócio na parte empresarial, nós temos, por exemplo, 30 mil reais de custo, nós somos em 3 sócios, cada um vai contribuir com 10 mil. O meu cliente que eu vou indicar para o doutor vai me passar a comissão e nós vamos trabalhar em parceria com esse cliente. O nosso terceiro sócio não vai receber. O doutor indicou para o terceiro sócio, trabalhar os dois em parceria, eu não vou receber. Mas, no final das contas, todo mundo recebe, porque todo mundo indica para todo mundo. Para finalizar uma sociedade é muito fácil. Por quê? Porque se não deu certo, o sócio ele vai sair, ele não tem um vínculo, digamos, tão grande no valuation da empresa, né? E isso fica muito fácil de finalizar. Por quê? Porque o doutor vai estar com seus clientes trabalhistas, né? Eu vou estar com meus clientes empresariais e quando finalizar, por exemplo, uma sociedade, obviamente a gente vai dividir os processos ou vai manter a parceria fora. Então, toda a experiência na gestão do escritório de advocacia. Ao invés de a gente ter um caixa comum, hoje nós temos um caixa diferente. Nós temos um caixa somente para despesas e no qual, então, sobra muito mais dinheiro para o sócio. Ao invés de, por exemplo, eu contribuir com 40%, no meu escritório a gente tem uma porcentagem, abrindo aqui para o doutor, de 20% na indicação. Então, se o doutor me indica um cliente e eu fecho 10 mil reais, eu vou passar 20% para o doutor e eu vou ficar com 8 mil. E nós vamos contribuir de igual para igual na despesa da sociedade, para não existir essa desproporcionalidade. Então, isso faz com que nós conseguimos fazer uma gestão descentralizada, inclusive em parceria com outros escritórios áreas que nós não temos no escritório, e isso fica muito, muito bacana, porque somente a título de exemplo, nessa gestão descentralizada, você consegue ter uma rentabilidade diferente. Porque, como eu disse para o doutor, um advogado criminal, do núcleo criminal do escritório, né, ele vai precisar, às vezes, de um funcionário. O advogado empresarial ele vai precisar de 4. E, às vezes, o lucro, né, de cada núcleo é igual, só que a despesa é diferente. O trabalho é diferente. Então, como é que eu vou pagar um sócio, sendo que, por exemplo, o sócio criminal que fatura 100 mil reais e ele tem uma despesa com funcionário de 5 mil, comparado com o sócio empresarial que ele fatura os mesmos 100 mil reais, mas ele tem 30 mil de despesa. Cara, que curioso, olha só. Dizer, olha, lembra? Pode falar. Conversávamos nos bastidores antes de chegar a respeito dessa descentralização. Primeiro, para não ficar tudo num lugar só. A gente tem uma matriz financeira, tem uma matriz administrativa, tem uma matriz de marketing, mas os escritórios serem descentralizados. E nessa descentralização, por exemplo, a gente tem um escritório lá no Rio Grande do Sul. Lá tem um caixa. Onde a divisão do caixa é do escritório. Não tem nada a ver com esse escritório. Exatamente. Por quê? Porque seria injusto alguém daqui dividir o custo de lá. Nem sabe. Exatamente. Então, lá tem um caixa e lá, daí tem alguns formatos, né, que a gente trabalha. Por exemplo, tem basicamente 3 formas de trabalhar. A primeira é a indicação, a segunda é cliente do tráfego e a terceira é o cliente orgânico que entra na porta. Uhum. E a depender do cliente, é diferente também a divisão de porcentagem. Por quê? Porque o cliente do tráfego, nós pagamos, né? É o custo do escritório? É o custo do escritório. O cliente da porta, ou o cliente que é indicado pelo cliente que entra na porta, e daí é só olhar o comprovante de endereço, por uma questão de análise de métrica, é um cliente que dependeu da expertise.
E o cliente de indicação, pô, é indicação, né? A indicação, ela Indicação. tem um valor diferente, né? Alguém... e essa questão aqui da indicação é uma jornada que a gente tá até fazer uma pergunta para ti. Aqui nesse diálogo que a gente estava tendo, eu perguntava para ti sobre o valor da marca, sobre o equity. E se, quando o escritório saísse, ele teria parte disso aqui. Tu me respondeu que não, porque tem uma divisão de custos levando em consideração o mérito, quanto a pessoa faz entrar, né? Perfeito. E daí vem aqui a seguinte indagação. Esse advogado aqui, que ele tá aqui, que ele entrou aqui nessa linha aqui de parceria. Como fazer para realmente gerar segurança jurídica efetiva para que o advogado entenda, cara, tu vai sair, mas tu sai como entrou. Porque a marca, o equity é da instituição. Entre aspas, sai como entrou, né? Por quê? E daí vem aqui uma outra pergunta do lado dessa. Veja só que interessante. Indicação, tu falou lá em 20%, né? Beleza. Dr. Melks, 1 década de história, 2 décadas de história. O advogado, olha só que não é maldosa, mas é para reflexão. A gente sai algumas perguntas no nosso coração desse bate-papo. 20 anos, 2 décadas de história, o Melks conhecido a nível nacional e internacional. Clientes na Europa, Estados Unidos também, não apenas Europa. E tem lá o sócio Lindomar. Dr. Melks conseguiu uma indicação. A indicação é reflexo do teu equity. Oh, caraca, isso tá... Cara, porque assim, a gente passou de 1 década de história. A gente passou de e assim, a gente tá com mais de 7 mil clientes. A gente tem vários clientes na Europa. Em todos os estados do Brasil, a gente tem processo. Todos. E de cada dia eu me faço mais essa pergunta. A indicação é indicação? A indicação é fruto da história? É uma pergunta bem complicada de responder. Porque isso, doutor, ou tu tá vivendo, ou tu vai viver. E daí, a maturidade pra gente entender isso, enquanto gestor, é mais grana no caixa. Então, coloquei aqui novamente, o escritório, ele é uma empresa. E, obviamente, você tem que saber lidar com as pessoas. No começo da minha advocacia, eu tenho esta minha terceira sociedade, o que acontece? A gente percebeu, principalmente, essa questão da indicação. Ou, às vezes você tem um advogado mais novo que é muito bom no setor comercial, às vezes você tem um advogado mais experiente e muito técnico, né? E o papel do gestor é identificar o que cada pessoa quer. No começo da minha carreira como advogado, eu colocava todo mundo igual, né? Buscava que todo mundo faturasse de uma forma igualitária. Só que cada um ele tem uma forma de ver o mundo, de ver a advocacia e metas diferentes. Boa. Eu sou um advogado que eu vivo advocacia. Eu vivo advocacia. Adoro a parte empresarial, depois a gente vai conversar sobre isso. Eu adoro a parte empresarial porque eu vivo advocacia. Então, eu vivo com o meu cliente todos os dias. Finais de semana, eu saio com meus clientes, eu viajo com meus clientes. E até fazendo um contraponto do que eu falei lá no começo, foi uma das questões que me fez sair da advocacia criminal e ir para a advocacia empresarial. Por quê? Porque na advocacia criminal, você conhece muito o cliente, e o cliente te convida para várias coisas, etc. E às vezes tu vai para um caminho diferente. Já na advocacia empresarial, você é amigo do empresário.
Eu conheço a esposa do meu cliente, eu conheço os filhos do meu cliente, eu convivo com o meu cliente, eu vou nos aniversários, eu vou em casamentos, Que da hora. eu viajo com os meus clientes. Essa vivência também, essa qualidade de vida fez com que eu saísse do criminal e fosse para a parte empresarial. Então, a questão de indicação, né, da carreira do advogado, eu entendo que cada um ele tem que fazer a sua parte. Então, tem um advogado que, por exemplo, ele é mais introspectivo, mas ele é muito bom. Então, vamos trabalhar muito mais a técnica dele e, obviamente, os advogados que são comercial vão trazer mais cliente para ele. Só que não dá para colocar na mesma régua vários tipos de advogado. Tem o advogado que tem 10 anos de carreira, tem o advogado que tem 3, 4 anos de carreira, e, obviamente, o advogado que tem 10 anos de carreira, ele já construiu uma história. Então, por isso que no escritório nós pautamos muito a questão da indicação. Por quê? Porque aquele advogado que está lá na frente, trabalhando direto, né, tentando trazer o cliente a nível municipal, a nível estadual, a nível do Brasil, etc., fazendo podcast, vídeos, etc., obviamente ele vai ter muito mais cliente do que aquele advogado que não faz. Mas a pergunta é capciosa. Como ter certeza se é indicação ou não é? Então, Porque às vezes eu confio na boa-fé. sim, Mas sim. a boa-fé, ela é perigosa para o gestor. Porque o gestor, ele tem o quê? Pessoas, processos e métricas. A boa-fé foge da métrica. Então, aí, neste caso, nós precisamos identificar o funil de vendas. Então, quando o cliente chega no escritório, eu sempre pergunto da onde que ele veio. Para eu identificar, obviamente, se ele veio de um tráfego pago ou se ele veio de uma indicação. Porque o que acontece muito no escritório também? A indicação da indicação. Boa, muito. Né? Então, assim, isso a gente respeita muito. Então, por exemplo, se o doutor me indicou um cliente empresarial, eu atendi esse cliente, nós vamos, né, dividir os honorários na proporção acertada, mas esse cliente vai ficar comigo. Eu vou trabalhar 2, 3 anos com esse cliente. Este cliente ele vai me trazer outros clientes. Nós temos no escritório um sistema que controla toda a parte de produção, de peças, toda a parte, inclusive, de novos negócios. Então, a gente tem um histórico daquele cliente. Então, há um respeito mútuo, isso é regra no escritório, de que o advogado que traz o cliente, ele é dono do cliente. Ou seja, todas as indicações daquele cliente, mesmo trabalhando, por exemplo, com o doutor, vai ser minha. Por quê? Porque eu gastei para trazer aquele cliente, seja de tempo ou dinheiro. Às vezes, né, o doutor sabe que às vezes a gente demora 3 anos, 5 anos para conseguir um cliente bom, sabe? Aquele cliente que você namora, uma grande empresa, etc. E se não fizer esse trabalho de forma organizada, você acaba perdendo o cliente. Então, concluindo, por isso que no escritório nós fizemos o escritório dividido em núcleos e como se fosse uma SA fechada, porque o cliente não sai de dentro da empresa. Ou seja, o doutor me indicou esse cliente, se esse cliente me indicar um criminal, o doutor vai receber a indicação mesmo o sócio criminal trabalhando. Se eu lhe indicar um cliente trabalhista meu e o doutor fizer o trabalho, a hora que ele precisar de uma parte empresarial, o doutor vai me devolver, porque ele é seu cliente. Mas interessante, eu vou te dizer que... Mas financeiramente, partindo do pressuposto de que o custo ele aumenta, a máquina ela é cara, economicamente falando, é interessante, porque eu utilizava esse modelo, a gente mudou. Eu conversei com outros empresários, né, aqui nesse podcast, e alguns especialistas em gestão. A exemplo de Patrícia, a exemplo de Maurício, são pessoas com a expertise de gestão e não a expertise de advogado que nós temos. A gente entende de gestão, mas quando se trata de métrica e avaliação, a gente acaba ficando um pouco longe, porque a gente atua, eu vivo a advocacia também. Gosto de fazer vídeo, falo sobre gestão, mas no fundo do funil do tema gestão, numa aula, eu contrato um especialista, eu não me aventuro ali, cara. Eu tenho um especialista ali para falar o tráfego pago. Eu faço o tráfego, mas eu tenho parceria com experts no tráfego. E o que foi falado por esses especialistas aqui? E daí já encerramos aqui, depois dessa minha observação, e vamos para um outro momento aqui mais nichado aqui. A gente percebeu que
Isso foi a orientação desses profissionais, né? Se paga a primeira indicação, mas na segunda não. Qual o porquê? Porque para manter vai ser caro ao cliente. E para manter a estrutura também é caro. E daí, sob essa justificativa de que a empresa não cresce e morre, e que a empresa que cresce tem que ter um caixa forte, a Patrícia, na época, e outras pessoas que conversei, eles me convenceram disso. E a gente trouxe isso para dentro do escritório, dentro do setor financeiro de gestão. E que eu rendo meus elogios ao doutor, mas que os profissionais me convenceram do contrário, sob essa ótica, de que empresa que não cresce, e é caro crescer, né? Exato. A gente abriu um escritório em Brusque, agora vai fazer um ano, cara, já passou de 150 mil de coisas. Então é caro tu crescer. Quer que eu responda? Pode ficar à vontade. Então, como eu falei, é uma forma de gestão. Se trabalhar com caixa comum, no qual, por exemplo, eu falei ali no 60-40, eu entendo que esta forma que o doutor colocou seria muito legal. Nós trabalhamos de uma forma diferente, por quê? Porque nós trabalhamos hoje descentralizado. Então, nós não temos um caixa comum, ou seja, o cliente não é do escritório, o cliente vai ser sempre do advogado. Se ele sai, por exemplo, ele leva. Ele leva o cliente. Por quê? Porque é injusto. E aí esse é o ponto. É injusto com o advogado comercial comparado com o advogado técnico. Porque o advogado comercial, ele gasta tempo e dinheiro para trazer aquele cliente. E se ele ganhar só na primeira vez, ele não vai ter uma vontade, no meu entender, de trazer novos clientes. Por quê? Porque para você manter o cliente é caro. Eu saio com os meus clientes, viajo com os meus clientes, tenho amizade com os meus clientes. E não é só o custo de você trazer o cliente, é o custo de manter o cliente. E isso, obviamente, a sociedade não paga. Por exemplo, eu sou convidado para viagens, para almoço, para jantares, para aniversários. Então, eu tenho que dar presente. Eu tenho que sentar na mesa do empresário e gastar R$1.000 numa janta. Coisa que, por exemplo, um advogado técnico não vai fazer isso. Então, se eu não rentabilizar toda vez aquele advogado que traz aquele cliente, e se eu rentabilizar uma vez, no meu entender, o advogado comercial, ele não vai dar mais, digamos, o sangue para atender aquele cliente, porque ele vai ficar dentro do escritório. E às vezes você perde a linha com o cliente. Por isso que no nosso escritório, nós temos a regra de quem trouxe o cliente, ele inclusive tem a palavra final. O cliente é daquele advogado, ele nunca vai perder o cliente. O que ele vai passar para o colega é a técnica, mas o cliente é dele. Por isso que se eu passo, por exemplo, o doutor, um cliente na área trabalhista e esse cliente depois ele quer fechar, por exemplo, um previdenciário, o doutor vai me devolver e eu vou indicar para o cliente previdenciário. Então, eu nunca vou perder a indicação daquele cliente, né? E também eu vou, obviamente, investir naquele cliente ou investir em marketing. Só para concluir, no escritório nós temos hoje, como disse, as despesas comuns, que é dividido. Videomaker, tráfego pago, etc. Isso nós fizemos uma divisão. Só que, por exemplo, cada núcleo ele tem uma forma de trabalhar. Então, por exemplo, o advogado criminal, por exemplo, meu sócio na área criminal, ele investe muito no tráfego pago. Então, é diferente, por exemplo, de um outro sócio que não quer investir. Às vezes, por exemplo, no núcleo criminal, o tráfego pago funciona muito. Por quê? Porque aquele cliente desesperado que não conhece nenhum advogado que vai lá na internet e busca um advogado. Pro advogado empresarial, o tráfego pago funciona? Funciona, mas funciona mais grupos de negócio. Porque você está ali com um empresário. Ou seja, a forma de trazer o cliente é diferente. E eu não posso colocar tudo isso num bolo só, porque é injusto com o advogado. O doutor sabe muito bem que eu participo de vários grupos de negócio e isso tem um custo de tempo e dinheiro. Então,
Se eu ganhar somente uma vez e deixar aquele cliente no escritório, primeiro que eu vou, às vezes, perder o contato com o cliente. E se, uma pergunta aqui para mim não perder, tu ganha a indicação de 20% também quando tu indica, doutor? Sim, tudo. Dentro e fora do escritório, né? Então, por exemplo, no escritório tem áreas que a gente não tem, né? Por exemplo, direito ambiental, a gente faz até a parte tributária básica, mas o grande parte tributária a gente tem escritório que a gente indica, a parte aduaneiro. Então, várias áreas a gente indica para outros escritórios. Inclusive, parceria de escritórios. Por exemplo, o seu escritório quer fazer uma parceria com o meu escritório num cliente, por exemplo, empresarial. O doutor atende a parte trabalhista, o cliente precisa de uma parte empresarial. O meu escritório vai atuar em conjunto. E uma coisa importante também que fez com que eu fizesse essa nova forma de trabalho foi justamente essa facilidade nas decisões. Vou dar um exemplo bem prático. O doutor tem um cliente que faz assessoria somente trabalhista, né? Um mercado, faz assessoria somente trabalhista. Aí o doutor quer fazer uma parceria comigo na parte contratual. Se eu tiver uma administração central, um caixa central, eu tenho que pedir autorização de todos os sócios para fazer essa parceria, porque o dinheiro vai para o caixa geral. Quando eu tenho um caixa descentralizado, né, a produção descentralizada, isso faz com que eu consiga fazer uma parceria com o doutor. E, obviamente, a indicação, o trabalho vai ser da mesma forma. Por exemplo, a gente pode fazer 70-30, 60-40, 80-20, vai ser uma parceria de escritório. Ou seja, eu consigo trabalhar de uma forma como se eu tivesse toda a gestão daquele meu núcleo como se fosse um escritório que eu posso gerenciar da forma que eu quero. Quando você tem uma administração geral, e isso por experiência própria, obviamente cada escritório ele tem a sua forma de trabalhar, mas para nós funciona dessa forma, porque qualquer coisa eu precisava pautar numa reunião geral de sócios. Às vezes dava divergência dos sócios. Por exemplo, vamos fazer uma parceria com o escritório do Dr. Moraes. Eu quero, meu sócio não quer. Nós não chegamos a um acerto de porcentagem. Como que vai funcionar isso? É difícil. Agora, se eu tenho uma parceria com o doutor e esta parceria ela não vai influenciar nas outras áreas, ou seja, o doutor quer fazer uma parceria comigo e o seu escritório comigo, será que é justo eu passar ainda dessa porcentagem, mais uma porcentagem para o escritório? Sendo que não houve trabalho dos demais sócios, então nós mudamos essa forma de trabalhar justamente para que cada advogado possa trabalhar realmente na sua área, fazer o marketing na sua área, entregar o trabalho de qualidade na sua área, fazer a parceria com os sócios dentro do escritório como se fosse uma SA fechada, e caso não tenha as áreas específicas ou em parceria, nós fizemos uma parceria com outros escritórios. Ontem à noite, um colega me pediu uma parceria na parte de constituição de franquias. Se eu tivesse que levar isso para a sociedade, eu teria que pautar lá na reunião de segunda-feira, falando, olha, tem um advogado que quer fazer uma parceria comigo, ele quer fazer 50% e 50%. Olha como tu perde dinheiro. Por exemplo, vamos fechar um contrato de 20 mil reais, 10 mil para o escritório, do doutor 10 mil para o meu. Só que dos 10 mil do meu, eu tenho que pagar ainda a sociedade. Então, o que era 20, por exemplo, no 60-40, vai me sobrar 10 e dos 10 me sobra 6. Eu deixo 4 para o escritório. Olha o tanto de dinheiro que eu perco. Então, a gente modificou a forma. Tem escritórios que trabalham com caixa centralizado. Funciona muito bem. Nós verificamos que é uma outra forma de trabalhar. Por isso que a gente fez essa divisão. Então, isso faz com que, e concluindo, faz com que o advogado ele consiga gerenciar toda a sua equipe, todo o seu marketing, todo o seu custo. Ele não perde dinheiro, porque o cliente vai ficar dentro da sociedade, ele vai indicar como, né, igual uma sociedade que tem o caixa comum, só que a diferença é que você não divide lucro, você divide despesa. O lucro é de cada advogado. E isso faz com que cada advogado, ele galgue por si só. Então, aquele advogado que ele é mais tranquilo, que talvez a meta de vida dele seja ganhar, por exemplo, 20 mil reais, tá tudo bem para ele. Tem um advogado que ele quer ganhar 100 mil, 200 mil reais para ele. E aquele advogado que quer ganhar 20 mil, aí começa a ficar uma desproporcionalidade, porque o advogado que ganha muito mais, ele está contribuindo muito mais para a sociedade. E ele vai querer que aquele advogado que tem um teto de 20 mil, ele trabalha muito mais para igualar ele. Mas aquele cara de 20 mil, ele não vai querer.
trabalhar da mesma forma que o advogado de 100, 200 mil, porque 20 mil para ele tá bom. Então, aí que você pega e começa a dar os problemas dentro da sociedade. Porque aí vem, né, essa divisão. Por exemplo, um advogado empresarial trabalha praticamente segunda a segunda, comparado às vezes com um advogado criminal que às vezes faz 2 ou 3 atendimentos na semana e recebe a mesma forma. E aí você olha para o advogado empresarial se matando de trabalhar comparado com o advogado criminal que 3 horas da tarde está na praia. E do cara fala, putz, é injusto. Eu estou às vezes ganhando mais e o advogado está ganhando menos e trabalhando menos. Ou o advogado está ganhando muito mais e trabalhando muito menos. Então, foi uma forma realmente da gente privilegiar cada advogado. Massa. Chegamos aí em 1 hora, já extrapolamos aí 45 minutos de bate-papo, mas é legal, né, cara? De ouvir ideias que demonstram que pode dar mais certo do que já tá. Cara, muito legal. Cada escritório, ele tem uma forma, sabe? Doutor, 2 perguntinhas aqui, se me permite aqui. A primeira, como foi o teu começo? E daí a gente vem pra cá, pra nossa realidade de hoje. Qual o conselho tu daria pra quem tá começando? Doutor, eu trabalhei, desde os meus 18 anos, eu trabalhei como representante comercial, fui corretor de imóveis, e eu nunca gostei de ser CLT, porque eu acho que você trabalhar com um salário fixo, você trabalha, obviamente, limitado. Você nunca vai ficar rico. Você vende horas de trabalho. Então, a pessoa que ganha 3 mil, ela vai ganhar 3 mil o resto da vida. Talvez ela ganhe 3.500, talvez ganhe 4 mil, talvez ganhe 5 mil, mas não vai fugir daquele teto. Por isso que eu não quis ser servidor público. Então, eu sempre trabalhei por comissionamento, porque eu acho que o resultado financeiro e o resultado do sucesso da carreira vai depender do esforço da pessoa. Então, desde quando eu fiz 18 anos, eu trabalhei com a parte de vendas, corretagem, representação comercial. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 21 anos. Eu falei, eu vou fazer a faculdade e vou fazer bem feito. Então, na época, eu era um pouco mais velho, comparado com outros estudantes de direito que fizeram, né, o terceirão e já entraram na faculdade e não tem experiência de vida. E essa experiência, ela me trouxe uma bagagem muito grande para atuar como empresário. Que massa. Então, até mesclando as 2 perguntas, o conselho que eu dou para os estudantes de direito é faça um estágio. Para você saber como que as áreas funcionam. Eu até estava conversando com uma advogada que está prestando agora a prova da OAB e ela fez uma vez e não passou. E quando começou a trabalhar em escritório, ela passou. Por quê? Porque é a prática. Nossa. O doutor sabe muito bem que é diferente o que se ensina na faculdade e a prática da advocacia é totalmente diferente. Então, com base nisso, eu dou o conselho para que os estudantes façam estágio. Então, contando um pouco da minha história, entrei com 21 anos na faculdade e quando eu entrei, falei, eu vou fazer bem feito. E, na época, eu era corretor de imóveis e o meu sócio hoje, na parte criminal, era meu vizinho de porta. Cara, que legal, cara. E ele já era professor, meu sócio criminal, ele é professor da Univale e da Uniavan, aqui em Balneário Camboriú. Ele trabalhava com o escritório tributário. E nós, como nossos pais se conheciam, etc., ele soube que eu estava fazendo faculdade e ele me fez a proposta para gerenciar o escritório dele no primeiro período. Então, eu falei, cara, se eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer bem feito. Então, eu larguei a corretagem e fui para o estágio. E desde o primeiro período eu estagiei. Então, eu tenho 10 anos de formado, mas eu tenho 14 anos e meio de prática. Até depois eu vou falar, eu me formei em 4 anos e meio, não em 5. Então, eu estagiei em escritório de advocacia tributário, depois estagiei na prefeitura com licitações, depois eu fui para a delegacia com boletim de ocorrência, inquérito, etc. Depois eu fui estagiar em um escritório bancário. No 4º período, por exemplo, eu nem tinha processo civil, eu cuidava de mais de 1.200 processos bancários. Então, eu tive que estudar. Então,
Depois disso, eu fui pro fórum, trabalhei em distribuição do fórum, cartório do fórum, e aí fiz prova para trabalhar com um magistrado e passei e fiquei 2 anos trabalhando em gabinete. Isso também me proporcionou um grande conhecimento, porque eu trabalhava com uma juíza substituta e, obviamente, a cada 1 ou 2 meses nós trocávamos de gabinete. Então, eu estagiei em Balneário Camboriú e eu tive a oportunidade de trabalhar nas 2 varas criminais, nas 4 varas civil, nos 2 juizados especial civil, no juizado especial criminal, na fazenda pública, na família, no gabinete bancário, desde fazendo despacho até chegando a fazer sentenças. Então, isso proporcionou para mim essa gama de experiência, porque eu, graças a Deus, eu consegui estagiar na faculdade. Então, estagiava, estudava. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, seja na advocacia, seja na magistratura, né, no Poder Judiciário, como na administração pública. E com base no que toda a minha vivência foi que eu escolhi a advocacia. Eu, inicialmente, falei, vou ser juiz. Só que para mim, depois trabalhando em gabinete, não tem aquele pump da advocacia, aquela loucura da advocacia, que é chegar de manhã você não saber o que vai acontecer, etc. Então, isso fez com que eu escolhesse a advocacia. E como eu já vinha estagiando, já estudava, né, eu vivia isso, eu passei na OAB no 8º período. Na época, eu acho que eu fiz 68, 69 acertos na primeira fase. E na segunda fase eu passei. Então, eu tive que me formar em 4 anos e meio e não 5. E então, no último período, eu tive que fazer 2 períodos num só. E ali, depois que eu acabei me formando, eu já entrei na advocacia. Aí eu trabalhei em 2 escritórios de advocacia, antes de ter o meu escritório. Trabalhei no escritório grande da advocacia empresarial aqui na região. Depois fui trabalhar com o meu ex-professor na parte de direito trabalhista e na parte de direito previdenciário. Logo após, uns 6 meses depois, eu já, né, bastante conhecido, minha família conhecida, já, né, passando o ar de advogado mesmo, né, até pelo fato de estágio, eu comecei a receber muita demanda. E nisso eu fiz uma sociedade com um colega meu, a gente fez uma sociedade e essa sociedade, ela deu muito certo. E desde então, eu sou dono do meu escritório. E aí, complementando, falo para o doutor aquela questão que a gente vai evoluindo. Então, tive um escritório com um sócio, atuava um pouco em cada área, fui para um viés criminal, depois saí dessa sociedade, fiquei só com o meu escritório. Nesse período, sozinho, eu cuidava de várias áreas, né, por causa dos associados, das revisões de processo. Então, foi uma loucura nessa época, porque, né, tu corrige família, penal, trabalhista, etc. E até chegar hoje na sociedade, no qual eu dividi, então, as áreas com mais sócios. Então, eu falo que eu vivo a advocacia o dia inteiro. Então, respondendo à pergunta, o conselho que eu dou para os advogados novos ou estagiário faça um estágio para verificar o que você quer. Às vezes você quer magistratura, mas você estando lá no estágio de gabinete, você vai verificar que não é aquilo que você quer. Eu quero ser servidor público. Você vai ter um salário, às vezes, de 7 mil, 10 mil, 15 mil. Um advogado ganha isso no mês tranquilamente. Um advogado começo de carreira. O advogado, ele não tem limite. Então, por isso, fez com que eu seguisse na advocacia e eu amo advogar. Eu adoro advogar. Eu coloco o terno de manhã com orgulho. Eu brinco que eu coloco o terno de manhã às 7 horas da manhã, eu vou tirar 10, 11 horas da noite, considerando os eventos, etc. Às vezes, final de semana, a gente grava conteúdos. Eu estou sempre vivendo a advocacia. Então, por isso que hoje eu trabalho muito forte na advocacia, porque para mim é muito tranquilo eu estar com o empresário. Estar num churrasco com o empresário falando de negócios.
né? Estar com a família dele, falando, ó, doutor, eu estou pensando em investir em tal lugar, o que o doutor acha? Então, para chegar à advocacia empresarial, eu tive que passar por várias fases. Então, hoje, se eu chegar a conversar com o empresário e ele tiver algum problema criminal, eu tive essa experiência criminal. Se ele pedir algo trabalhista, mesmo eu não seja sendo especialista na parte trabalhista, eu vou saber direcionar ele naquele primeiro momento até chegar a indicar um sócio especialista nessa área. Então, fiz minha carreira em Balneário Camboriú, eu sou do interior do Paraná, cheguei aqui com 18 anos, cheguei aqui e fiz a minha faculdade aqui, conheço todo mundo, isso é bem bacana, e eu sempre digo até uma frase que eu sempre digo para todos os advogados. O advogado ele tem que ter os 3 Cs. O advogado tem que ter cliente, contato e conhecimento. Boa. Porque se ele tem conhecimento, mas não tem cliente, ele é funcionário. Se ele tem cliente, mas ele não tem o conhecimento, ele vai ter que contratar alguém. Mas se ele tem o cliente e tem o conhecimento, mas não tem o contato, as coisas não andam. Então, vários fatores que fazem com que o advogado tenha sucesso, né? O doutor tem bastante experiência e anos na área da advocacia, o doutor sabe muito bem que não é só o direito, é uma gama de informações, é você saber sobre pessoas, é você ler livros, é você saber sobre marketing, é você saber sobre vendas, ou seja, hoje o advogado ele é diferente do advogado há 10, 20, 30 anos atrás. Hoje o advogado que ele é um advogado empresário. Então, este é o meu conselho para os advogados novos e para os estagiários. Faça o estágio, experimente as áreas e depois decidam. Talvez você vai começar numa carreira com uma área que talvez você não goste, mas experimente essa área para depois falar, realmente eu não gosto do criminal, eu vou trabalhar em outra área. Então esse é o meu conselho para os colegas. Pô, bacana, bacana. É massa ouvir quem agrega, doutor. Antes a gente chegava em 3 horas de podcast. E se a gente... Deixar, vai. A gente chega a 5, 6. Porque é muito bom, a gente aprende muito. E esse podcast é sobre isso. É sobre isso. É sobre realmente a gente compartilhar conhecimento para que com esse conhecimento a gente permita à jovem advocacia, e eu ouso dizer, ao jovem, ele ter essas possibilidades à sua disposição. Quero aqui... Pode ficar à vontade. Um adendo, o doutor comentou muito bem da questão de OAB, também uma dica para quem está nos assistindo faça parte dos quadros da OAB. Eu sempre fiz, desde quando eu passei na OAB, eu sempre fiz parte dos quadros da OAB, né? Fui presidente de comissão, hoje eu sou conselheiro da OAB, então é um respeito dos colegas. Então muitos advogados falam, para que eu vou estar na OAB, sendo que vai ter outros advogados que estão competindo comigo? Não, pelo contrário, você vai ter advogados que você vai conhecer o colega, como nós nos conhecemos, você vai fazer parceria com os colegas e é muito mais fácil para fazer um acordo. Se eu conheço o doutor e nós temos uma ação em comum, para que eu vou ficar 2, 3 anos litigando se eu posso ligar para o doutor Moraes e falar, doutor, vamos fazer aquele acordo trabalhista, é bom para o meu cliente, é bom para o seu, ou seja, há um respeito mútuo. Então, participe dos quadros da OAB, seja respeitado pelos seus colegas, porque isso vai gerar toda essa credibilidade no mercado. Isso é muito importante. Perfeito, obrigado. Doutor, naquela câmera ali, se me permite, deixar as redes sociais, o endereço do escritório para a galera aí seguir. O Instagram do escritório é a Banca de Advogados e o meu Instagram, Instagram novo, agora em razão desses ataques, né? É Melks Cardoso Oficial. Então pode nos seguir lá, nós postamos vídeos de conteúdo e também o dia a dia da advocacia. Perfeito. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os nossos telespectadores e para a gente poder passar um pouco do nosso dia a dia, da nossa vivência como advogado, né, e poder trazer um pouco de conteúdo também para quem nos assiste. Obrigado e sucesso mais uma vez nos seus negócios, na sua advocacia e na nossa parceria comercial. Obrigado, doutor. A recíproca é verdadeira, reitero. Galera, aqueles que nos acompanharam ao vivo pela
Instagram, Facebook, Twitch, estamos no YouTube também, todas as redes sociais, compartilhamos conteúdo, depois aí vem os cortes. Aquele que está aqui no finalzinho do bate-papo nos acompanhando, aquele que está vendo o nosso bate-papo no conteúdo que fica gravado lá no YouTube. Para você que me vê aqui, fica a seguinte mensagem. Qual é o principal intuito de nós aqui, enquanto operadores de direito, enquanto pessoas? É realmente partilhar a nossa vivência com você, para que você evolua. E fica o convite. Você é operador de direito, você realmente entende que pode nos ajudar? Manda um direct lá. Te faço um convite, venha participar aqui do podcast, porque o objetivo principal desse espaço é a gente falar sobre direito, falar sobre o direito como um todo, partindo do pressuposto que tudo passa por um viés empresarial. Tudo é sobre pessoas, sobre gestão, sobre métricas, e isso a gente tem que aprender. E a gente aprende isso lendo, conversando, e esse espaço é justamente para isso. Então fica aqui o meu agradecimento de coração, o meu Deus abençoe, e até o nosso próximo bate-papo, que é segunda-feira da semana que vem, para ser mais exato, dia 5 de novembro. Um forte abraço.